Decidiu o Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira que a Constituição teria que ser mudada de acordo com a decisão de uma parte dos ministros do Supremo, reduzindo o foro privilegiado exclusivamente para os crimes vinculados por deputados e senadores a seu exercício de mandato e não tendo mais a garantia em relação a qualquer outro tipo de crime ou qualquer outro tipo de processo. Houve uma mudança da Constituição. Quando se discutiu na Constituinte, eleitos por todos os eleitores brasileiros e não por um homem só, como acontece sempre com os ministros do Supremo Tribunal Federal, a ideia não era proteger o deputado e o senador. A ideia sempre foi proteger o eleitor. Quando 100 mil eleitores, 200 mil eleitores, 1 milhão de eleitores, 2 milhões, elegem um senador, um deputado, o que se pretende com o foro privilegiado é privilegiar os eleitores que elegeram, para que a sua representação não seja tisnada por posições ideológicas de um recém-concursado magistrado de primeira instância e que poderia estar decidindo incorretamente. Por que o foro privilegiado? E, na verdade, os ministros desembargadores que atingem um segundo grau adquiriram uma maior experiência. Indiscutivelmente, quando se presta um concurso para a magistratura, os exames são extremamente difíceis. Eu mesmo fui da banca de 3 concursos de magistratura, 2 para a magistratura federal e para a magistratura estadual. Estão todos os juízes que são aprovados altamente preparados para exercer a função, mas não têm ainda experiência. A experiência só se ganha entrando e exercendo a função. E percebi nos concursos que trazem naturalmente uma carga ideológica própria de estudantes de universidade, de recém-formados para a advocacia, e muitas das decisões podem ser decisões carregadas dessa carga ideológica. O que representa, quando se colocou na Constituição o foro privilegiado, evidentemente se colocou com a intenção de proteger não o deputado, não o senador, o eleitor. Isto é, que a sua representação de 100, de 200, de 1 milhão de eleitores não seja tisnada, maculada, entende? Por uma interpretação um pouco menos profunda de um magistrado de primeira instância. Agora, quando o Supremo modifica, mais uma vez como legislador positivo, naquilo que o meu queridíssimo amigo, tem um profundo respeito e admiração, Roberto Barroso, diz, existem interpretações certas, interpretações, entretanto, no campo do direito, em que as lacunas têm que ser por nós preenchidas. Não há lacunas propriamente no direito. O que sempre se encontram são soluções dentro do direito, não abrindo nas lacunas novas disposições. E quando não há lacunas, porque essa redução que eles deram é uma redução que não está na Constituição. A Constituição, nesse ponto, não oferecia lacuna nenhuma. Não quero defender nenhum dos deputados que não têm que ser acusados, os senadores, por crimes que tenham praticado. Mas, por isso, dizer que para deputados e senadores e para os ministros do Supremo Tribunal Federal também vai se adotar o mesmo critério, vale dizer, eles nos impeachments que têm que sofrer, eventualmente, por um senador ter apresentado, para todos os outros que gozam de foro privilegiado, vai ser só para deputados e senadores. Como é que vai se interpretar a Constituição a partir de agora? Será que o Supremo é o novo Constituinte? Nós temos uma nova Constituição feita pelo Supremo. Vale dizer, a Constituinte de 88, em que houve todo um processo de discussão de 2 anos no Congresso Nacional, eu mesmo participei de audiências públicas a pedido dos constituintes, comentei a Constituição com Celso Barros, com 15 volumes, 12 mil páginas, depois de ter vivido 2 anos naquele processo.
Será que tem os novos ministros supremos, coisa que não tiveram todos os ministros supremos até 2003, essa tendência a serem legisladores positivos? Será que é isso que o Brasil está precisando? Eu pergunto àqueles poucos que sempre me ouvem nesse YouTube que eu faço para as minhas academias a que eu pertenço, para os conselhos e instituições a que pertenço, e que muitas vezes ultrapassa o âmbito exclusivo das instituições a que eu pertenço e para quem manda essas gravações. Será que hoje a grande instabilidade brasileira não é dada pelo Supremo Tribunal Federal? Será que o Supremo, houve um momento em que deixa o Congresso de lado e faz ele mesmo a sua legislação de acordo com o seu entendimento, atendendo o clamor popular, que muitas vezes é manipulado pela própria imprensa? Será que nós não estamos numa insegurança jurídica exatamente pela instituição, que constituído de grandes juristas, considero todos os 11 ministros grandes juristas? Será que essa instituição não é hoje o principal elemento de instabilidade jurídica do país? E não é o Supremo Tribunal Federal que define todos os caminhos que os operadores de direito estão acostumados a seguindo aquilo que foi feito pelo Legislativo, por aqueles que, pela Constituição, devem fazer a lei. Realizamos na quarta-feira, isto é, no dia 3 de maio, uma reunião dos acadêmicos da Academia Paulista de Letras Jurídicas, constituído só de grandes juristas brasileiros, alguns ex-ministros da Suprema Corte, e alguns dos acadêmicos são ministros da atual Corte, da Suprema Corte atual. E os presentes, nós estamos dos 80 acadêmicos, um quarto dos acadêmicos presentes, todos eles, sem exceção, preocupadíssimos com esse ativismo jurídico do Supremo Tribunal Federal. Creio que chegou o momento de uma reflexão, porque eu tenho medo de que, num determinado momento, esse avanço na competência dos outros poderes possa levar um dos poderes a acionar o artigo 142, dizer, não vamos obedecer a essa invasão de competência, não vamos aceitar. E qual é o caminho que a Constituição apresenta? Que nós discutimos na Constituinte, em que os ministros que aí estão não participaram, creio eu, nenhum deles, com exceção talvez do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello, que já eram ministros naquela época dos debates constituintes, e que puseram o 142. Se os poderes entrarem em conflito e um deles resolver pedir às Forças Armadas que ela determine para repor, não para romper, para repor a lei e a ordem, cabem às Forças Armadas dizer como é que a lei e a ordem vai ser cumprida, não o Supremo, as Forças Armadas. Eu tenho muito receio que esse avanço nas competências do Legislativo possa levar um dia o presidente do Senado, o presidente da Câmara, a entender que houve a invasão da sua competência e pedir ao poder moderador que foi colocado na Constituição com esse intuito, de manter o equilíbrio dos poderes, a harmonia e independência dos poderes, a não a invasão de competência de um poder no outro. E ele é que vai repor, não romper, como aconteceu em 64, mas repor a lei e a ordem, obrigando, aí sim, o Supremo Tribunal Federal a obedecer o que está na Constituição e não ser um novo legislador positivo. Creio que chegou um momento, sabendo a qualidade dos ministros, que reflitam se não estão avançando na competência do Poder Legislativo e se este avanço não põe em risco a própria estabilidade das instituições, exigindo que uma das instituições atingida na sua competência normativa venha fazer o apelo de reposição da lei e a ordem às Forças Armadas. Isto é que me preocupa.
conhecendo o nível também comandantes, generais de exércitos, almirantes de esquadra, tenentes e brigadeiros, sei perfeitamente que eles são os que menos se interessariam em ter que ser aplicado o artigo 142 da Constituição. Mas cabe ao Supremo Tribunal Federal voltar a ser apenas o guardião da Constituição e não um novo constituinte derivado, como muitas decisões têm sido. É a minha reflexão que faço com muito constrangimento, porque admiro, uma admiração quase mística, os 11 ministros da Suprema Corte do Brasil.